Olá, pessoal, seja bem-vindo, seja bem-vinda para o canal Café com Teologia, na nossa coluna semanal de estudos bíblicos, que nós chamamos carinhosamente de Escola Bíblica Dominical Online ou a EBD Online, que é esse espaço no qual nós estamos estudando e analisando sistematicamente cada livro da Bíblia. Hoje é o vídeo número 32 dessa coluna, todos os vídeos anteriores estão à sua disposição e nós vamos falar sobre o profeta Obadias, que é um texto interessante, faz parte dos chamados profetas menores, fazia parte do livro chamado Os 12 Profetas, né, da Bíblia Hebraica, e é o menor de todos os livros do Antigo Testamento. É um livro que tem um único capítulo, mais especificamente são 21 versículos ao todo, e mesmo sendo um texto pequeno, é um texto bastante contundente, é um texto muito importante e que nós devemos olhá-lo com atenção, porque infelizmente a gente acaba deixando de lado a leitura, o exame de alguns textos da Bíblia e a gente não deveria fazer isso. É claro que, como cristãos e cristãs, a nossa ênfase principal deve recair sobre o Novo Testamento, que é a escritura cristã, mas o Antigo Testamento, a Bíblia hebraica, ela foi base de algumas pregações, inclusive do Novo Testamento. Ela foi relida pelos cristãos primitivos, ela foi usada como escritura sagrada em alguns momentos da primeira era cristã e tem muitos ensinamentos e conteúdos para nos trazer, especialmente nesses livros que nós temos analisado, que são os livros dos profetas. Os profetas, eles têm um fio condutor nas suas histórias que geralmente são questões comuns. Os profetas sempre trazem oráculos, que são denúncias contra as nações, denúncias contra o próprio povo de Israel, de Judá, e sempre eles trazem denúncia contra os opressores, que geralmente são os sistemas religiosos e políticos, e em favor daqueles que são oprimidos, o povo mais pobre daquelas localidades em que eles exercem os seus ministérios. E eles fazem essa denúncia em nome de Deus, em nome da fé no Deus em que eles creem e são porta-vozes da sua palavra. O ofício profético, ele é um ofício bastante concreto, bastante pé no chão, bastante ligado ao contexto vigente em que eles observam e denunciam. E muitas vezes as igrejas nos induzem a pensar que a denúncia que os profetas fazem, o pecado que os profetas estão alertando, tem a ver com depravação moral, tem a ver com depravação religiosa, tem a ver com o povo se desviando dos mandamentos divinos. E não é bem isso que os profetas estão denunciando. Basicamente, o pecado que os profetas denunciam por parte das autoridades religiosas e das autoridades políticas é o pecado da injustiça social, é o pecado da opressão contra os menos favorecidos, é o pecado da desigualdade que vai se acirrando cada vez mais quando esses ricos vão ficando mais ricos em detrimento das pessoas mais pobres, da população em geral, do povo, seja do norte, seja do sul. E nós não podemos nos esquecer disso, porque isso não é detalhe. Na verdade, esse é o ensinamento central dos profetas. A denúncia contra a indiferença em relação às pessoas mais vulneráveis, né? O livro de Obadias, além dessa curiosidade de ser o menor texto do Antigo Testamento, ele também é chamado de Abdias na Bíblia Católica. Se você tem aí na sua casa, e deve ter, mesmo que você seja protestante, um exemplar da Bíblia de Jerusalém, da Bíblia Ave Maria, da tradução ecumênica da Bíblia, a Bíblia Tebe,
que são boas traduções do texto bíblico, você vai encontrar esse livro sendo nomeado como livro de Abdias, né? E geralmente, quando se organiza lá em ordem alfabética, ele é um dos primeiros a aparecer. Trata-se do mesmo texto, do mesmo livro, do mesmo profeta, é apenas uma questão de tradução sem maiores relevâncias do que isso. Esse breve texto de Obadias ou de Abdias, como preferir, é composto por oráculos que se assemelham a oráculos presentes em outros textos proféticos, que geralmente esses oráculos trazem uma série de denúncias e de falas em relação às nações que estão correlacionadas com o contexto da Palestina e até da própria Palestina, inclusive. O livro é uma denúncia contra o povo de Edom, contra a nação de Edom, que ficava localizado ao sul ali de Judá, em relação a Israel, e esse texto ele teria sido escrito aproximadamente no ano 587 antes de Cristo. É óbvio que nós estamos falando de Antigo Testamento, então é sempre antes de Cristo, e foi escrito por ocasião à queda de Jerusalém naquela oportunidade. O Templo de Jerusalém, a cidade de Jerusalém, que seria novamente invadida e destruída lá no ano 70, aí sim, depois de Cristo, já na era cristã, pelo Império Romano, mas nesse período ali, por volta dos anos 587 antes de Cristo, houve também a primeira invasão e destruição de Jerusalém e a destruição do templo que havia naquela cidade. Sobre o profeta Obadias em si, nada se sabe ao seu respeito. Não se tem maiores informações sobre a sua família, sua origem, a sua história, tampouco se sabe sobre a sua formação familiar ou coisa parecida, só temos informações do próprio texto em si. A sua mensagem, embora tenha esse lado denunciativo, é também uma mensagem de esperança, é também um convite ao arrependimento, é um convite a fortalecimento da fé daquele povo de Israel, para que eles continuassem acreditando, continuassem firmes, porque em algum momento a vinda do dia do Senhor se manifestaria entre eles e eles viriam a salvação e viriam também o livramento da parte de Deus em favor deles. E esse pequeno livro, de um único capítulo, ele se divide em 4 partes principais que eu queria fazer algumas leituras aqui com você. Por exemplo, o versículo 1 é uma visão inicial em que diz o seguinte: visão de Obadias, assim diz o Senhor Deus a respeito de Edom. Temos ouvido as novas do Senhor, e às nações foi enviado um mensageiro que disse: levantai-vos e levantamo-nos contra Edom para a guerra. Primeiro versículo é a primeira pequena parte desse texto, que é a primeira visão, a primeira fala, a primeira denúncia em relação a Edom. O texto propriamente dito de Obadias, que é a sua visão central, que é o texto inicial, está do versículo 2 até o versículo 15, que fala o seguinte, vamos ler lá, versículo 2 até o versículo 15. Eis que te fiz pequeno entre as nações, tu és muito desprezado. A soberba do teu coração te enganou, ó tu que habitas nas fendas das rochas, na tua alta morada, e dizes no teu coração: quem me deitará por terra? Se te remontares como águia e puseres o teu ninho entre as estrelas, de lá te derrubarei, diz o Senhor. Se viessem a ti ladrões ou roubadores da noite, não furtariam só o que lhes bastasse? Se a ti viessem os vindimadores, não deixariam pelo menos alguns cachos? Como foram rebuscados os bens de Esaú, como foram esquadrinhados os teus tesouros escondidos. Todos os seus aliados te levaram para fora dos teus limites.
Os que gozam da tua paz te enganaram. Prevaleceram contra ti os que comem o teu pão e puseram armadilhas para os teus pés. Não há em Edom entendimento. Não acontecerá naquele dia, diz o Senhor, que farei perecer os sábios de Edom e o entendimento no monte de Esaú? Os teus valentes, ó Temã, estão aterrorizados, para que o monte de Esaú seja cada um exterminado pela matança. Por causa da violência feita ao teu irmão Jacó, cobrir-te-á a vergonha, e serás exterminado para sempre. No dia em que, estando tu presente, estranhos lhe levaram os bens, e estrangeiros lhe entraram pelas portas e deitaram sorte sobre Jerusalém, tu mesmo era um deles. Mas tu não devias ter olhado com prazer para o dia de teu irmão, o dia da sua calamidade, nem ter te alegrado sobre os filhos de Judá no dia da sua ruína, nem ter falado de boca cheia no dia da angústia. Não devias ter entrado pela porta do meu povo no dia da sua calamidade. Tu não devias ter olhado com prazer para o seu mal no dia da sua calamidade, nem ter lançado mãos aos seus bens. Não devias ter parado nas encruzilhadas para exterminares os que escapassem, nem ter entregado os que lhe restassem no dia da angústia. Esse texto que nós acabamos de ler, do versículo 2 até o versículo 15, é que é propriamente dito o texto do profeta Obadias. Os especialistas são unânimes em dizer que o versículo 16, 17 e 18 são acréscimos posteriores dos redatores, e que o versículo 19, o versículo 20 e o versículo 21 foram acrescentados por escribas anônimos em prosa, e isso foi feito posteriormente, em outro momento da história dessa redação final, não constava no texto inicial de Obadias. Como nós podemos analisar nesses primeiros versículos, Obadias é uma séria denúncia contra Edom, contra aquela nação, e é também uma fala de alguma forma, para o povo de Israel manter a sua esperança, porque aquela humilhação, aquele opróbrio lançado por Edom não ficaria impune por muito tempo, e aquele povo seria restaurado e viria a chegada do dia do Senhor em seu favor. Essa é uma breve apresentação de um livro que também é breve, o livro de Obadias. E se você gostou, deixe seu like, compartilhe esse conteúdo e em breve nós voltamos com mais conteúdos aqui no canal. Eu te vejo lá. Um bom domingo para você e para sua família, e à noite nós nos encontramos.